Destaque com a entrevista. Tudo bem, doutora Kessia? Tudo bem, André, você? Tudo jóia, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Que bom, para falar de reembolso de planos de saúde. É um direito do consumidor e às vezes ele não sabe que tem nem quando tem, né? Exatamente, por isso que é sempre importante, André, prestar atenção no seu contrato, naquilo que você contratou com o seu plano de saúde. E aí, em dúvida, é importante procurar um advogado especialista na área de saúde para poder saber dos seus reais direitos. Bom, desta vez nós fomos para as ruas para saber qual é as dúvidas da população quando o assunto é o reembolso para o plano de saúde. Vamos à primeira dúvida. Como é calculado esse reembolso? Então, depende do plano de saúde, depende do que foi contratado. Mas normalmente é seguido uma tabela de profissionais. Eles calculam em cima da tabela que eles pagam o profissional da rede credenciada. E aí, se não tiver na rede credenciada, eles vão te oferecer a tabela e aí o beneficiário tem que pagar a diferença. Tem que ficar de olho nisso. Então. Isso, tem que ficar de olho nisso. Sempre no que foi contratado e se é na rede credenciada ou não é na rede credenciada, porque muitas vezes não tem na rede credenciada. Então, se não tem, mas é obrigatório o plano de saúde cobrir, então eles têm que reembolsar 100%. Então, vai depender do que está sendo pedido pelo beneficiário ao plano de saúde, para saber o quanto eles têm que reembolsar. Mais uma pergunta da população. Eu tenho uma dúvida. Todos os planos de saúde são obrigados a fazer esse reembolso? Então, segundo a Agência Nacional de Saúde, que é uma agência que regula os planos privados de saúde, que é vinculado ao Ministério da Saúde, sim. É assegurado ao beneficiário o reembolso. Pronto. E pronto. Como eu digo, na prática, existem algumas situações que você precisa discutir com o seu plano de saúde, porque na prática existem algumas situações que dá para ser, como eu falei, tem um limite para você agendar uma consulta. Tem, às vezes, para um psicólogo, por exemplo, são 10 dias. Se você procurar um psicólogo da rede credenciada e não tiver, você entra em contato com o seu plano de saúde, negocia com ele. Explica, olha, eu estou tentando com todos os credenciados e não tem, o que eu faço? Ou eles vão te dar uma outra opção, ou eles vão te oferecer um reembolso. Vão te oferecer um outro profissional que, às vezes, você mesmo pode escolher e eles vão te reembolsar. Em dinheiro. Exatamente. Mais uma pergunta. Existe um valor mínimo para esse reembolso? E caso o plano não cubra todo esse valor, o que eu posso fazer? Existe o valor que foi contratado, porque, inclusive, tem planos de saúde que são contratados só por reembolso. E aí vai de acordo com aquilo que você contratou. Tem planos de saúde que são contratados para reembolso integral, outros 80%, e vai depender também o valor da mensalidade. Por isso que vai depender de cada beneficiário, de atender às suas necessidades. E, assim, tem tratamentos que são feitos por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, se for limite de valor... Um mínimo para isso. Exato, não tem. Vai depender do que você está pedindo, se é um exame, se é uma terapia, se é uma cirurgia. Vai depender do que você vai pedir para o plano de saúde. Tá, pode ser até um exame de R$20. Mas quando a gente fala em reembolso, André, a gente tem que falar primeiro de uma situação, igual eu falei, uma situação um pouco atípica, por exemplo, de não ter numa rede credenciada, de ser uma situação de urgência e emergência, que a pessoa precisou fazer aquele exame, ou um internamento, ou qualquer coisa que seja, mediante pedido médico, né, do médico assistente, e ele tem que primeiro pedir para o plano de saúde. É muito importante frisar isso. Importante. Porque para ele ter o reembolso, ou ele tem que ter sido negado, ou ele tem que estar fazendo numa rede que não é credenciada, porque na rede credenciada não precisa de reembolso. Entendi. Tem que ficar muito atento a isso. Sim. Temos mais uma participação, dúvidas sobre reembolso, planos de saúde. Caso eu precise fazer algum exame e o convênio não cobrir, eu posso pedir reembolso? Pode pedir, desde que a negativa seja abusiva. Por isso que é muito importante se atentar para isso. Porque E o que se considera uma negativa abusiva? Que ela não deveria ter sido negada. E aí, para saber porque se é legal, se é abusiva, se é indevida, você precisa pedir a formalização da negativa para o plano de saúde, porque às vezes na negativa vem muito objetivo, negado.
E aí, você pedindo essa formalização de negativa, eles vão dizer por que foi negado. É um documento que, por lei, a ANS estabelece até 48 horas para o plano de saúde enviar para o beneficiário. Exato. E aí, na dúvida ainda, procure um advogado especializado na área da saúde, porque se você tem um exame negado, por exemplo, e vai fazer o exame, achando que você vai ser reembolsado, e de repente aquela negativa não era abusiva, você não vai poder pedir o reembolso. Lembrando que o reembolso é sempre via judicial, porque se já foi negado, dificilmente você vai levar lá a sua nota fiscal, o seu recibo no plano de saúde e eles vão te devolver o dinheiro. Você muito provavelmente vai ter que judicializar isso. Tem que estar atento. E aí você tem até duas possibilidades, até mais, mas tipo, você pode pagar, se você tiver certeza de que foi abusiva, você paga e depois entra judicialmente pedindo o valor de volta, ou você pode, inclusive, no caso de urgência e emergência, entrar com a ação antes e o juiz, através de uma liminar, ele vai antecipar os seus direitos e obrigar o plano de saúde a cobrir. Sem que você tenha que... Então não é fácil negar pagar. também o exame assim, não. O plano de saúde. Não. E o consumidor é bom saber disso também. Sim, por isso que é sempre importante estar se formando com um advogado especializado na área da saúde, que ele vai poder dizer para você com toda certeza. Temos mais participação? Reembolso, planos de saúde. Eu ia fazer uma ressonância, já faz tempo isso. Aí, porque faltava poucos dias para fazer, não deixaram fazer, complicou e eu acabei depois encerrando com o plano, daí mudei daqui também, da região, né? Mas e tem esse problema que eu tive com eles, né? Não recebi nada. Ficou por isso mesmo e eu também não fui atrás, porque eu já não tinha mais interesse no plano, né? Já tinha saído. Hoje eu estou sem plano, penso em fazer um outro, né? Mas tenho medo dessas coisas, né? De acontecer novamente, de eu precisar de um exame, de uma internação, qualquer coisa e o plano negar. Isso é complicado para a gente fazer, né? O que eu poderia fazer para mim ter feito esses exames e ter ressarcido alguma coisa, ou eles ter feito esse exame para mim? O que eu poderia fazer na época? É a mesma situação, né? Me parece que foi carência, porque ele falou que faltava um tempo. Isso. Quando é urgência e emergência, Andréia, não tem carência. Se ficar comprovado através de um laudo médico que precisa fazer aquele exame, internamento, cirurgia, qualquer coisa que seja, e é caso de urgência e emergência, é possível quebrar a carência do plano de saúde. Mas por isso que é importante frisar isso. Não pegue apenas um documento ou pegue a solicitação médica e vai fazer o exame ou vai fazer aquele procedimento, porque você precisa ter documentos para que depois isso te dê um respaldo. Caso você precise conversar com o plano de saúde ou mesmo entrar, né, judicializar, é importante que você tenha toda essa documentação, que você esteja assessorado para isso. Às vezes a canseira é tanta, você viu no caso dele, né? Nem fui atrás, nem vi, porque o desgaste, você precisa daquele exame, né? Você já está no momento frágil da doença. Sim, vulnerável. E aí pois é. E aí vem essa situação da negativa, já causa um... Então, mas aí... ruim. Mas aí o consumidor precisa ficar atento a isso. Ele tem porque direito, né? Tem direito, e se todo mundo pensar assim, eu tô cansado, aí o que acontece? Pois Vai ficar fácil, porque daí de cada 10 negativas, 2 pessoas vai atrás. Então todo mundo precisa entender que tem o Código de Defesa do Consumidor, que está aí para defender. Não dá para ficar falando aqui tudo que envolve essa situação do reembolso e tantas outras coisas, outras situações que envolvem planos de saúde, né? Mas precisa buscar os seus direitos. Porque tem. Tem muito, né? Muito direito. A condição de reembolso. Exatamente. E desde o início é importante estar bem assessorado, porque a documentação também é de suma importância para conseguir esse direito. Claro, precisa estar tudo comprovadinho. Sim. Muito obrigada. Eu que agradeço. Viu? Por estar aqui falando das condições e quando é possível o reembolso quando o assunto é plano de saúde. Ó, daqui a pouquinho nós